queridos irmãos, nós já estamos na reta final desta série de estudos, colocando o seu passado no devido lugar. Então eu creio que depois desse estudo de hoje, talvez mais uns 3 estudos, e aí nós então encerramos esta série, que como nós temos visto todas as semanas, o objetivo desse estudo ou desses estudos é nos ensinar a lidar com as coisas do nosso passado. E não apenas lidar com as coisas do nosso passado, mas o objetivo é que nós aprendamos a viver o nosso presente de maneira que o que estamos vivendo agora, né, não fique no passado de forma negativa, mas que tudo que estamos vivendo agora, nesse momento, fique para o passado como lembranças que nos alegram o coração. Sabemos muito bem que a nossa vida é repleta de vários tipos de experiências. Então, existem as experiências boas, existem as experiências que nos machucam, que nos trazem sofrimento, mas em todas estas coisas, todas as experiências que nós temos na nossa vida, primeiro, sabemos que elas estão sob a mão poderosa do Senhor, né? E assim, então, nós aprendemos na palavra de Deus como que nós lidamos com estas coisas, de forma a sempre adorarmos e glorificarmos ao Senhor, e assim, então, a nossa vida ser uma vida marcada por um coração mais tranquilo, um coração mais livre de amarguras e mágoas, coisas desse tipo, né? Que nos prendem ao nosso passado. E hoje, então, nós estamos dando início à parte do estudo que trata sobre o passado culpado. Até então, nós vimos sobre o passado inocente, né? E em relação ao passado inocente, nós vimos que é possível nós reagirmos bem ao que sofremos ou reagirmos mal. Reagir bem é reagir de forma positiva, reconhecendo ali a soberania de Deus, o cuidado de Deus e não pecar. E reagir mal é reagir negativamente, né? Pecando ao sofrer ou passar por alguma circunstância. E no nosso passado culpado, nós também podemos reagir bem ou reagir mal, né? Mesmo quando nós pecamos, é possível reagir bem. E como é que a gente reage bem quando nós pecamos? Nos arrependendo do nosso pecado. Essa é a forma de reagir bem diante das faltas que nós cometemos, né? E como é que nós reagimos mal diante das faltas que nós cometemos? É exatamente não reconhecendo o pecado, tentando apagar aquele pecado, não pelo sangue de Cristo, mas esconder o pecado, ou tentar limpar a sujeira com um pano mais sujo ainda, e assim por diante, né? Então vamos lá. Hoje, pensando um pouco sobre esse passado culpado, quando nós reagimos bem. E aí nós vamos refletir um pouco sobre lembranças alegres. Então, quando nós pecamos, quando o nosso passado, no nosso passado existem experiências em que nós pecamos, mas que nós nos arrependemos, nós confessamos a quem nós ofendemos, nós confessamos a Deus. Então, essas experiências devem trazer a nós lembranças alegres, porque apesar de termos pecado, nós podemos nos lembrar dessas experiências, certos de que Deus já nos perdoou e não existe mais nenhuma dívida em relação a estas coisas. Então é possível nos lembrar destas experiências que envolvem a culpa, contudo, uma culpa que já foi perdoada. Isso nos traz uma lembrança alegre, né? Se nós pecamos e reagimos de forma apropriada, pedindo perdão a Deus, e as pessoas afetadas pelo nosso pecado, se for o caso, né? Por que ainda devemos abordar essa categoria do nosso passado?
Então, se nós já confessamos a Deus, se existem problemas com pessoas no passado que foram resolvidos, não tem mais nada, então por que nós temos que ainda abordar essa categoria do nosso passado? Exatamente porque, mesmo quando nós reagimos bem, muitas vezes nós ainda nos sentimos presos ao nosso passado, porque muitas vezes nós lutamos com duas questões que nós vamos ver nesse estudo hoje. Embora tenhamos nos arrependido, tenha ficado resolvido, mas muitas vezes ficam pelo menos duas perguntas na nossa mente em relação a esse passado culpado, né? A primeira pergunta que muitas vezes está presente no nosso coração em relação a essas circunstâncias é: o que devo fazer se eu não me sinto perdoado, né? Às vezes nós ficamos exatamente com essa pergunta, mas será que eu fui perdoado mesmo? E às vezes nós nos lembramos dessas experiências do passado com uma certa culpa ainda no coração, né? Nós sabemos que já fomos perdoados, que nós já resolvemos, não existe mais problemas, contudo, às vezes, nosso coração ele é perseguido por uma culpa persistente, né? Vou pedir o André aí, se puder passar para nós o slide aí, André, não sei se está travado, já foi lá, já está um pouquinho para frente, isso, obrigado, André. Então essa é a primeira pergunta: o que devo fazer se eu não me sinto perdoado? Deixa eu ver lá, volta um pouquinho, André, por favor, isso, agora sim. Então aí está a resposta. Qual que é a resposta? Escolha acreditar nas promessas de Deus, né? Então nós estamos tratando, aqui eu estou enfatizando bem a situação, estou repetindo para ficar bem enfático, estamos tratando daquelas circunstâncias do passado que nós pecamos e que nós temos consciência, que nós confessamos a Deus, né? E que nós confessamos a quem ofendemos, se for o caso, mas uma culpa, uma dúvida ainda permanece no nosso pensamento e nós ficamos voltando àquela situação meio que constantemente. Então, o que nós devemos fazer é acreditar nas promessas de Deus, tá? Então nós vamos ver aqui, nós vamos pensar um pouco sobre essas promessas de Deus. O que a Bíblia nos fala sobre perdão, né? O que a Bíblia nos fala sobre a ação perdoadora de Deus? Então nós precisamos voltar para a Bíblia. É muito importante porque às vezes nós vivemos pelo que sentimos, não é? Nós muitas vezes vivemos a partir dos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos, eles são necessários, eles expressam alguma coisa, mas às vezes os nossos sentimentos eles são incompatíveis com a realidade. E aqui é um caso. Quando fomos de fato perdoados e resolvemos aquelas coisas do passado, mas ainda sentimos uma culpa, então este sentimento ele está desajustado. E aí como que nós vamos ajustar esse sentimento? Voltando para as promessas da palavra de Deus e crendo nessas promessas. Então nós vemos aí que as nossas emoções elas são confiáveis apenas na medida em que refletem a verdade bíblica, né? Então, se eu sinto algo, se eu estou tendo um certo sentimento, mas aquele sentimento não está refletindo a verdade bíblica, o sentimento está errado, não é? E aí é que eu preciso confrontar o meu sentimento muitas vezes, porque às vezes o sentimento não está refletindo a verdade da palavra de Deus. Então, após ter confessado o nosso pecado a Deus e as pessoas envolvidas, a pergunta mais importante a fazer não é essa pergunta: como eu me sinto? Então, às vezes, o que nós sentimos não está condizendo com a realidade. Essa não é a pergunta mais importante. Então, se essa não é a pergunta mais importante,
o que nós devemos fazer? Nós devemos focar no que a palavra de Deus nos instrui a crer acerca da sua ou da nossa posição diante de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus é um Deus perdoador, não é? Então, como é que nós podemos estar diante de Deus, mesmo sendo nós miseráveis, pecadores, falhos, não merecemos nada, de fato? Mas como que nós podemos estar diante de Deus e receber dele as bênçãos espirituais? Não é porque nós merecemos, né? É porque ele é um Deus que nos ama e ele, pela sua vontade, vem a nós. Então, nunca vai ser pelo que nós merecemos. E, às vezes, nós queremos ter um sentimento de alívio a partir de alguma coisa que nós fizemos para resolver a situação, quando, na verdade, tem que ser sempre a partir do que Deus já fez por nós. Então, os nossos olhos não devem estar em nós mesmos e no nosso pecado, mas no maravilhoso caráter de Deus. Isso em relação àqueles pecados que já foram confessados. Então, os nossos olhos já não devem mais estar naqueles pecados. Mas os nossos olhos devem estar onde? No caráter maravilhoso de Deus. E aí é o que nós vamos ver agora. O caráter de Deus nos leva a entender que, primeiro, ele é um Deus perdoador. Tá? Isso, o fato de Deus ser um Deus perdoador, essa é uma característica do caráter de Deus. Isso é o que ele é. Então, quando nós lemos, por exemplo, 1 João 1,9, inclusive nós já usamos esse texto aqui várias vezes nos nossos estudos, né? O que diz aí? Vamos ler juntos, até para a gente relembrar esse preceito da palavra de Deus e reforçar no nosso coração? O que diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia está repleta de outros textos que dizem esta verdade. Nós não teríamos tempo aqui para ler os textos da Bíblia que falam sobre isso. Mas nós usamos esse versículo aqui exatamente porque ele resume, ele traz esse princípio, né, da palavra de Deus, que nos diz que se nós confessamos o nosso pecado, o nosso Deus é fiel, ele é justo para nos purificar de toda injustiça. O que acontece muitas vezes? Nós confessamos nossos pecados, resolvemos nossos pecados diante de Deus e diante do próximo, mas a impressão que nos dá muitas vezes é que nós não acreditamos que, se confessarmos os pecados, Deus nos perdoa, né? Então, em determinados momentos parece que nós não estamos acreditando nessa promessa da palavra do Senhor. E aí acontece de nós continuarmos nos sentindo incomodados, culpados com coisas que já foram confessadas a Deus. Então, no momento em que escolhemos acreditar nas promessas de Deus para nos perdoar, depois que nós pecamos, sem considerar como nos sentimos, então nós estamos dando a Deus honra devida ao seu nome. Por isso que a resposta para a pergunta lá, o que devo fazer se eu não me sinto perdoado? Eu devo escolher acreditar nas promessas de Deus. Então, se a palavra do Senhor diz que se confessar, Ele perdoa, e se eu já confessei, já resolvi, então eu preciso crer de fato e descansar meu coração nesta verdade, que Deus já me perdoou. De maneira, então, que eu posso me desvincular daquilo que ficou no passado e que muitas vezes traz aquele sentimento de culpa, que não está, nesse caso, de acordo com a Escritura, não está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Tá certo? Então, Deus é um Deus perdoador. Outra questão que nós vemos aí, nesse aspecto do caráter de Deus, é que o perdão é mérito de Cristo e não merecimento nosso, né? O perdão dos nossos pecados
é mérito de Cristo. Não nós não recebemos, não é porque nós merecemos. Então não tem como nós pagarmos nenhum tipo de penitência, não tem como nós fazermos nenhum tipo de sacrifício físico, subir escada de joelhos, né? Ou coisas desse tipo, carregar uma cruz em 10 quilômetros. Então não tem como, por exemplo, até mesmo não tem como fazer jejum para a partir desse sacrifício físico obter o perdão de Deus. Muitas pessoas têm um conceito errado de jejum que acham que vai servir para isso, né? O jejum, né, é só uma forma de nós focarmos o nosso coração no alimento espiritual, mas ele não serve como um sacrifício para nos fazer merecer alguma coisa. Portanto, o perdão é mérito de Cristo. E aqui nós temos 3 textos bíblicos que nos relembra umas verdades importantes. Primeiro é Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, nós somos justificados por meio de quê? É porque nós fazemos alguma coisa? Não. É porque Cristo fez alguma coisa. O que ele fez? Derramou o seu sangue. Então o apóstolo Paulo está dizendo que sendo justificados pelo seu sangue, agora somos salvos da ira. Tá certo? Então, aquele sentimento de culpa indevida, de pecados que já foram confessados, precisam ser confrontados com esta verdade de que Deus é um Deus que nos faz promessas de perdão, e o mérito é de Cristo, porque foi Ele quem derramou o seu sangue. Outro texto é Efésios 1:7. Diz assim: no qual temos a redenção, mais uma vez, a redenção é por meio de quê? Do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então não tem como nós ficarmos tentando fazer alguma coisa para nos dar o alívio da culpa do pecado pelos nossos próprios méritos. É pelo sangue de Cristo. Ele já foi derramado, Cristo já nos redimiu. E quando nós confessamos, nós temos que de fato crer que Ele nos perdoou. Mais um texto, que é 1 Pedro 1, versículos 18 e 19, que diz o quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas foi pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, né? E assim, nós teríamos muitos e muitos outros textos bíblicos que nos mostram, meus irmãos, que o perdão dos nossos pecados, a remissão, a redenção, o que nos tira a culpa do pecado, é a obra que já foi consumada na cruz, por meio de Cristo, né? Então nós precisamos acreditar nessas promessas de Deus para lidarmos com situações do passado que nos incomodam ainda hoje, ainda que já tenhamos resolvido estas situações. Porque quando nós assim fazemos, é como se nós, então, primeiro, não acreditamos no perdão de Deus, ou nós não acreditamos que o que Cristo fez tenha sido suficiente, então eu tenho que ficar me penitenciando todos os dias para me sentir perdoado ou afastar do meu coração a culpa. Tá? Então, essa é a primeira pergunta que nós vemos aí que é necessário fazer, uma vez que muitas vezes, mesmo que tendo sido perdoados, ainda lutamos com essa questão de circunstâncias do passado, tá?
Aí vemos a segunda pergunta que nós precisamos fazer diante dessa situação. A pergunta é: como devo reagir quando eu permaneço lembrando das minhas falhas? Então, eu tento esquecer, ou eu tento não trazer sentimento de culpa ao meu coração por falhas que já foram resolvidas, mas eu fico me lembrando. Então, como que eu devo reagir quando isso acontece? Aí nós temos a resposta. Aprenda a não revolver-se em pecados do passado. A ideia de revolver é ficar voltando, ficar realimentando, né? Ficar relembrando, ficar remoendo aquelas coisas que já ficaram no passado e que já foram resolvidas. Então, nós não precisamos voltar constantemente aos nossos pecados do passado. E quando isso acontece, nós precisamos sondar o nosso coração para entender o que está acontecendo. Né? Então, nós precisamos sondar o coração e fazermos algumas reflexões para nós mesmos. Por que eu fico voltando a essas circunstâncias do passado? Por que eu fico me lembrando? Por que eu fico remoendo estas coisas? Né? Então, nós vamos ver aqui algumas possíveis razões do porquê que nós ficamos presos em nossos passados por não conseguirmos parar de pensar nos pecados cometidos. Né? Então, nós já partimos do ponto de, se nós confessamos, nós precisamos crer que Deus nos perdoou. E, então, digamos, realinhar o nosso sentimento. Se Deus já nos perdoou e nós continuamos sentindo, então o nosso sentimento é que está errado. Mas agora nós precisamos pensar em algumas possibilidades diante de situações que insistem em nos incomodar. Né? Vamos ver aqui que a falta de arrependimento genuíno pode ser uma razão do porquê que às vezes nós não nos esquecemos de alguma situação e ficamos revolvendo aquelas situações. Né? Então, pode ser que não aconteceu um arrependimento genuíno. Texto que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, né? Capítulo 7, diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência a várias exortações que ele trouxe à igreja de Corinto. Inclusive nós estamos começamos, né, a expor a primeira carta aos Coríntios, e tanto na primeira carta quanto na segunda carta, o apóstolo Paulo levanta vários aspectos, né, da vida cristã e faz exortações, e muitas vezes duras exortações aos irmãos daquela igreja. Agora, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo para eles que, de alguma forma, aqueles irmãos estão sendo confrontados pelas verdades. E o coração deles está sendo contristado, está sendo, de fato, alcançado, né, pelas exortações da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos estavam sendo contristados de uma forma positiva. Eles estavam se sentindo tristes por causa do seu pecado, mas aquela tristeza era uma tristeza que estava produzindo arrependimento, mudança de vida. Porque ele diz que quando essa tristeza por causa do pecado não é segundo Deus,
ela não produz arrependimento. Às vezes a pessoa até fica triste por causa do pecado, mas muitas vezes digamos, é um sentimento de remorso, é um sentimento que não está relacionado ao propósito da glória de Deus. Então, este sentimento de tristeza que Paulo fala aqui, a tristeza segundo o mundo, né, não produz arrependimento, mas ela produz morte. E muitas vezes, pode ser que nós revolvemos a pecados do passado, porque talvez não houve um arrependimento genuíno em relação àquelas questões, né? A lembrança constante desse pecado ou desses pecados, neste aspecto, se a lembrança, a tristeza não é segundo Deus, mas é uma tristeza segundo o mundo, né? Então, a lembrança destes pecados talvez seja um desejo de encontrar um modo de praticá-lo novamente. Aquele tipo de tristeza que talvez venha ao coração, não a tristeza de arrependimento, né? Mas a tristeza de talvez não poder continuar na prática daquele pecado. E a pergunta para saber se a lembrança constante de pecados passados é resultado da falta de arrependimento genuíno pode ser essa aqui. Se você tivesse a oportunidade de pecar desta maneira novamente, você o faria? Né? Então, aquela experiência do passado que está sempre à mente, produzindo tristeza, nós podemos identificar se é uma tristeza segundo Deus ou segundo o mundo. Exatamente com essa pergunta. Se eu pudesse voltar e praticar novamente e viver aquela mesma experiência, eu gostaria que isso acontecesse? Né? Então, aí, se a resposta for sim, a possibilidade de que o arrependimento genuíno ainda não tenha acontecido é grande. Porque quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, nós, de fato, não desejamos voltar ao mesmo erro, né? Ou cometer os mesmos erros. Pode até ser que a gente venha cometer, mas nosso coração, de fato, não deseja isso. Texto da palavra do Senhor de Provérbios 28, 13, nos ensina assim, que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e... O que ele faz? E deixa. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aqui está a evidência, né, de quando nós nos arrependemos genuinamente dos nossos pecados. Nós confessamos e deixamos, e abandonamos, e largamos ou deixamos para trás aquela vida, né, aquela situação. Então, a verdadeira confissão e arrependimento não ocorrem a menos que sejam acompanhados de medidas para evitar aquele pecado no futuro. Então, a palavra de Deus sempre nos ensina que quando nós nos arrependemos, nós nos cercamos de cuidados para que aquela situação não se repita. O próprio Jesus, né, em Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, aqui ele traz uma exortação bem dura, uma exortação que mostra uma circunstância ali hipotética, né, exatamente para chocar os seus ouvintes, quando ele diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te. Pois te convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Então aqui Jesus se utiliza de uma linguagem bem drástica, bem dramática,
para mostrar que quando nós queremos abandonar pecados, nós temos que tomar decisões drásticas. E aí fica exemplificado aqui, se o teu olho te faz pecar, arranca e para o céu com um olho só. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca a tua mão fora e vai para o céu com uma mão só. Né? Então, nós precisamos logicamente entender que Jesus não está falando isso aqui num aspecto literal, mas ele está mostrando a necessidade de decisões firmes, de decisões drásticas, de decisões certas do coração, para que haja mudança no comportamento, para que haja mudança de fato, para que o arrependimento resulte em transformação, né? Para que o arrependimento resulte em mudança de fato na forma de vida. Tá? Então, por que muitas vezes nossa mente revolve-se a pecados antigos? Pode ser que seja porque não houve arrependimento genuíno. Então, quem vai saber disso? Aí é cada um sondando o seu coração diante de Deus. E se nós constatamos que, embora nós sintamos tristeza pelo pecado que praticamos, mas de certa forma nós desejamos que ele se repita na nossa vida, então é preciso que nós busquemos um arrependimento genuíno, né? E a outra possibilidade, além desta, é a falta de confiança na graça perdoadora de Deus. Então, ou pode ser que não houve arrependimento genuíno, ou pode ser que nós não estamos confiando na graça perdoadora de Deus. Aqui, de certa forma, a gente repete um pouco o conceito do início, que fala do caráter de Deus como um Deus perdoador e que nós temos que crer nesta verdade, né? Mas nós vamos ver um exemplo muito interessante aqui, e que serve para nós entendermos, mas antes disso é importante nós sabermos que, mesmo depois de terem se arrependido e pedido perdão a Deus, às vezes as pessoas, ou às vezes nós nos achamos que temos que punir a nós mesmos para continuar recebendo o perdão de Deus. Então, nos arrependemos, resolvemos, mas eu preciso continuar fazendo algum tipo de penitência para continuar recebendo o perdão de Deus. Então vamos ver um exemplo interessante aqui, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Tá? Paulo faz referência aos seus erros do passado. E Paulo, em relação à transformação que ele teve, certamente, quando ele olhava para o passado, ele via muita coisa errada, né? Vamos pensar no apóstolo Paulo aí. Depois nós vamos ver o texto que nos mostra isso. Mas certamente Paulo tinha um passado bem complicado do ponto de vista da vida cristã. Mas como que Paulo olha para o seu passado em relação àqueles pecados mais profundos que ele cometeu? Em Gálatas capítulo 1, versículo 13, aqui o apóstolo Paulo diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Né? Então, Paulo está falando aos Gálatas e fazendo referência a esse passado dele. Como que ele, antes de conhecer a graça de Deus, perseguia a igreja e devastava a igreja. Então, um passado muito triste para o apóstolo Paulo, certamente. Agora, como que Paulo lida com isso? Como que ele enfrenta essa situação dos seus pecados do passado? Então, apesar disso, Paulo não tinha o comportamento de ficar revivendo os seus pecados. Então, ele faz duas coisas aqui. Primeiro, ele se regozija na graça de Deus. Ele se alegra, apesar dos pecados que ele cometeu, pecados que eram até violentos, mas, tendo sido perdoado, ele se alegra na graça de Deus. O que diz lá em 1 Timóteo 1, 12 a 14? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel,
designando-me para o ministério. Aí, mais uma vez, ele fala do seu passado. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, vejam só como que uma pessoa que confia na graça perdoadora de Deus pode olhar para o seu passado, né? Não diminuindo os erros que foram cometidos, mas entendendo que, apesar dos erros que foram cometidos, a graça de Deus trouxe perdão, transbordou a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, às vezes, tem situações na nossa vida que nós imaginamos, mas o pecado que eu cometi foi tão terrível, foi, né, um pecado tão feio, um pecado que não deveria ter cometido, ou que não seja algo tão devastador assim, mas que incomoda. O que nós temos que fazer? Entender que, de fato, pecamos, contudo, transbordou a graça. A graça de Deus foi derramada em nossos corações. E se nós pecarmos novamente? A graça de Deus permanece transbordando em nossos corações. E nós precisamos viver exatamente nesta confiança, né? Então, nós vemos aí que Paulo se referia ao seu passado. Em relação ao seu passado, ele se regozijava na graça de Deus, e aí uma segunda atitude que ele tomava é que ele continuava em frente, realizando o que Deus lhe confiou. Então, quer dizer, ele não ficava ali revolvendo ao seu passado de forma que a sua vida se tornava uma vida improdutiva. Ele não ficava preso ao passado de forma que então ele viesse a se sentir impossibilitado de continuar avançando para frente. Não. Então, o passado é uma realidade, a graça de Deus transbordou, e agora é continuar avançando. Então, é o que Paulo diz em Filipenses 3, do versículo 12 ao 15, né? Então, ele continuava em frente, realizando aquilo que Deus lhe confiou. Então, diz o texto aí: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, isso aqui é libertador para nós, em relação aos mais variados tipos de ações que nós já praticamos, nossos pecados, né? Por mais terríveis que tenham sido, como o próprio exemplo do apóstolo Paulo, a graça de Deus que transborda em nossos corações nos liberta, de maneira que em Cristo a nossa vida, ela pode e deve ser uma vida produtiva, porque não é pelo que merecemos, é pelo que Deus fez. Às vezes nós pensamos, poxa, mas eu não sou digno de fazer nada na obra do Senhor, olha os pecados que eu já cometi, e fica se culpando, e aí se torna improdutivo, porque quer sentir-se livre do pecado, mas pelo seu próprio merecimento, né? Só que isso nunca vai acontecer. Por isso nós temos que entender que é a graça de Deus. E tudo que nós viermos a viver diante de Deus não é pelo que nós merecemos, é pelo que Ele fez por nós, é pelo que Ele realizou por nós, tá bom? E aí eu vou terminar o nosso estudo de hoje aqui, dando mais uma parte da história que nós estamos acompanhando no livro, daquela moça chamada Jill, tá? Então, essa parte que nós vamos acompanhar da vida dela aqui tem a ver com o que nós refletimos hoje. Então, ele continua dizendo que lidar com esse passado culpado foi um passo crítico em direção à vitória
contra a depressão de Jill. Você pode recordar que antes de vir para o aconselhamento, ela disse: eu tenho problemas de aceitação. Jill diria hoje que isso pode ter sido uma definição incompleta da sua vida. Enquanto desempacotávamos a depressão de Jill, ela nos disse que seus relacionamentos com outras pessoas eram tensos. Na providência de Deus, Jill ainda tinha contato regular com seu pai biológico, mas ela geralmente avaliava o sucesso dessas interações se ele dava a ela a aprovação que ela pensava que merecia ou que precisava. Se Jill entrasse num lugar onde seu pai estava e ele não a cumprimentasse afetuosamente, Jill tomava isso como uma rejeição proposital. Então ela remoeria por dias e semanas sobre o que havia percebido ser uma indiferença em progresso. É de se admirar que ela estivesse depressiva. Alguns conselheiros poderiam ter agendado uma conversa com os pais de Jill e os encorajado a elogiarem mais a sua filha. Então eu pensei em fazer isso, mas me dei conta depois que isso não era sábio em seu caso. Jill fez da aprovação das pessoas um poderoso ídolo. Ela extraía do louvor das pessoas sua identidade, e quando elas não cumpriam seu dever, ela ficava arrasada. Simplesmente pedir às pessoas da vida de Jill para a tratarem melhor não transformaria a natureza fundamental do seu coração. O desejo de Jill por aprovação das pessoas fez com que o seu relacionamento com o Senhor se tornasse distante. Sua vida toda se baseava em seu desempenho. Por acreditar que não estava à altura dos outros, ela repetia suas falhas indefinidamente. Esse ciclo de desespero dominava o seu coração desencorajado. Porém, a palavra de Deus é poderosa, e Jill estava verdadeiramente pronta para mudar. Ela entendeu que vivia com medo dos outros e permitia que a aprovação deles sobre ela fosse um ídolo controlador. Em vez disso, ela precisava regozijar-se no perdão de Deus. À medida que ela foi entendendo e apreciando como o sangue do seu Salvador a tinha limpado do seu pecado, ela se tornou capaz de se alegrar em seu amor incondicional. Sempre que se lembrava de suas falhas passadas, já confessadas a Deus ou aos outros, ela se concentrava na alegria que havia recebido por recordar o que Cristo tinha feito por ela. Não se lembrava mais de propósito dos seus pecados passados, e quando eles lhe vinham à mente, ela não perdia tempo com eles. Ela aprendeu a praticar a habilidade do perdão alegre. Na providência de Deus, nesse ponto do processo de aconselhamento, o pai biológico de Jill pediu que ela o acompanhasse a uma reunião familiar. Isso serviria como um teste do progresso de Jill, porque ela e seu pai viajariam no mesmo carro por horas e porque visitariam membros de sua família que ela mal conhecia. Jill aceitou a admoestação de 1 Pedro 1,13 em seu coração e estava com a mente preparada, prontos para agir. Em vez de se preocupar com todas as maneiras que poderia ser desprezada pelos outros, ela planejou como se regozijaria em Cristo e então serviria ao seu pai e aos outros membros da família. Tivemos muitas sessões de aconselhamento antes da viagem de Jill, e Jill foi capaz de ficar animada com as oportunidades que Deus daria a ela para aplicar a sua palavra e de confiar nele. Como conselheiro, relaxei e me maravilhei no poder do nosso Deus. Ele estava transformando Jill de uma mulher que ansiava pela aprovação das pessoas em uma mulher que se deleitava no perdão e na aceitação do seu Salvador. Não foi surpresa que tenham acontecido umas pequenas rusgas durante a viagem. Porém, Jill foi rápida em pedir perdão ao seu pai antes que qualquer coisa saísse do controle. E assim, ela se alegrou em saber que o seu Salvador a havia perdoado no instante em que confessou o seu pecado. A aceitação de seu pai não era mais o seu Deus funcional. Eu queria que você
visse o rosto de Jill no encontro seguinte à viagem. Tivemos o que parecia ser um culto de louvor à medida que nos maravilhávamos acerca do poder de Deus e da vontade de transformar corações idólatras, né? Então, fica aí mais um pedacinho da história desta mulher que enfrentou o seu passado e foi ajudada a entender o seu passado, né, nas categorias e aplicar biblicamente, aplicar a palavra de Deus a cada situação e assim então conseguir de fato colocar as coisas no seu lugar e se alegrar no Senhor acima de todas as coisas. E é um exercício que nós precisamos fazer em todo o tempo, né? Sempre nos exercitar nesta mesma direção. Amém, irmãos? Então, que o nosso Deus nos abençoe e nos ajude a olhar para o nosso passado, mesmo para as nossas faltas, saber que Deus já nos perdoou e que agora, então, nós podemos nos alegrar com o perdão do Senhor. E se por acaso persistir em alguma situação, avaliar se houve, de fato, um arrependimento genuíno.